Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu sou Denis Bessa do canal Denis Rock Bessa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos contar uma historinha bem legal pacas, que é a história desse sujeito aqui, ó, Paulo Otávio Viana de Oliveira e de seu pai, Giovanni Oliveira Viana. Paulo, menino que nasceu e cresceu muito feliz até o ponto que descobriu que tinha que tirar do seu dinheiro para sustentar o seu pai. Desde então, Paulo trabalhou 8 horas por dia, todos os dias, para se sustentar e sustentar o seu pai. O seu pai tinha vários vícios, dentre eles um bem legalzinho aí, né, bem conhecido dos brasileiros. E mesmo assim, Paulo pagava quase metade dos seus ganhos para o seu pai. Digamos, hipoteticamente, que Paulo ganhasse R$ 100. E desse dinheiro ele tirava mais ou menos R$ 48 para o seu pai. Mais ou menos, entre aspas, né, meu filho? Talvez pode ser bem mais do que isso. Dos R$ 52 que sobravam, Paulo pagava suas contas, que ficavam em R$ 40, alimentação, que somava R$ 15, e transporte, que ficava em R$ 10. Por esse motivo, Paulo possivelmente nunca chegaria a ter um lazer, como viagem, conhecer um museu, sair para um zoológico, fazer esse tipo de coisa, ou de ter uma educação melhor do que ele teve. Triste, hein? Putz. Então, como as contas não batiam, Paulo encerrava o mês sempre com uma dívida de R$ 13. 13, hein? Grave bem esse número. Que possivelmente se acumularia no próximo mês também. Mas seu pai não queria nem saber e continuava gastando como um louco. Até o ponto que os R$ 48, que já era um absurdo, não conseguia pagar as suas contas. Mas mesmo assim, ele continuava gastando e continuava aumentando os seus gastos. Então, seu pai quis obrigar Paulo a pagar mais alto que o combinado, mas o salário de Paulo não ia aumentar junto. E mesmo com as dívidas aumentando, né, obviamente, o sujeito aí não quis economizar, pelo contrário, foi gastando mais e mais, trocando carros, refazendo estádio e doando para times, fazendo vias que beneficiassem a ele mesmo, ou fazendo aeroporto em terreno de parentes, né? E foi assim, ele foi aumentando a dívida de Paulo, apertando o Paulo, até que o Paulo não teve mais condição e morreu. E fim. Que legal, hein? Então, galera, apesar do vídeo ter sido feito ali meio que em tom de brincadeira, na verdade o assunto é um pouco mais sério do que se imagina, um pouco mais sério do que se exige do vídeo ali. Hoje faz exatamente um dia em que o Cunha aceitou o processo de impeachment da Dilma, apesar de o Cunha não ser uma pessoa extremamente amável, mas está aí. E apesar de eu não achar que isso seja realmente um processo de impeachment, eu acho que é uma jogadinha de marketing ali, tramada inclusive entre os dois mesmo, eu acredito que entre as piores cobras ali da política brasileira. Mas o assunto, na verdade, ele nem começou por causa do impeachment. Esse vídeo aqui, a ideia minha foi pelo seguinte: há umas 3 ou 4 semanas atrás, eu tive conversando com um cliente meu, ou talvez um ex-cliente, não sei exatamente, que ele tinha uma empresa com mais ou menos 80 funcionários. Eu encontrei com ele no supermercado e a gente estava trocando a ideia. E ele comentou que está fechando a empresa. A realidade do Brasil hoje é essa: as empresas estão fechando as portas, as pessoas estão partindo para o lado feliz da vida, que é o tal do concurso público. Infelizmente é uma situação, de certa forma, bem triste. Eu não gostaria de estar vivendo esse momento no país. Eu queria que o momento tivesse bem diferente disso. Eu queria hoje estar podendo dar os parabéns ao presidente e aos políticos que estão aí hoje, mas infelizmente a gente não vai conseguir fazer isso tão cedo. E eu conversando com ele sobre por que ele está fechando, aí ele comentou sobre a questão de tudo ter aumentado e você não consegue aumentar o valor da mão de obra, porque o que acontece? Tudo é uma reação em cadeia. Você tem lá, por exemplo, o preço da gasolina, controlado pelo governo, o preço da energia elétrica, controlado pelo governo, o preço da água, controlado pelo governo. E a autorização para aumentos em outros setores, alimentícios e telefonia, acaba sendo, de certa forma, controlado pelo governo, obviamente. Fora isso, nós temos outros fatores. Quem trabalha com importação tem a cotação do dólar, de certa forma,
vou dizer 100% controlada pelo governo, não, porque tem fatores externos também que podem atrapalhar aí, mas de certa forma deixou de pagar a dívida como aconteceu, o dólar vai subir. Então esses fatores eles impactam diretamente no custo que a empresa tem para se manter. A empresa já tem um custo altíssimo e de repente me vem a presidente e inventa essa ideia de voltar com a CPMF. Cara, a CPMF era chamada de o fantasma da CPMF. Isso não era à toa. A CPMF era um absurdo cobrado em transações bancárias. Tanto que muita gente não tinha conta para evitar a CPMF. Aí tiraram ela, criaram o IOF, que não deixa de ser uma taxa também, mas porém bem menor. E agora vem com a ideia de novo da CPMF provisória. Isso aí, a CPMF provisória não existe. Existem alguns outros impostos também que subiram. Só que quando você vai repassar isso no seu produto, o cliente não aceita. É uma questão óbvia. Você comprava um produto a R$200, que o custo de produção dele era em média 120, vamos colocar assim. Aí você tinha impostos e tinha tudo, e você tinha um custo aí de R$180 para produzir um produto que você vendia 200. Hoje você tem um custo mais ou menos de 240 para vender ele por 200. Então seria um prejuízo enorme. Fora isso, ainda você tem vários encargos que incidem sobre a empresa. São cargos trabalhistas, são a questão obviamente você tem salários de funcionários, você tem uma série de coisas que vêm junto aí. E mais recentemente, no caso, na semana passada, inclusive, eu fui fazer um atendimento na empresa, né? Para quem não sabe, eu sou sócio proprietário de uma empresa de informática e eu presto serviço dentro das empresas. Eu fui prestar serviço numa empresa de uma pessoa que, além de cliente, de certa forma se tornou bem amigo, assim, bem próximo mesmo meu. E eu estava conversando com essa pessoa e ele me falou o seguinte: cara, esse vai ser o último atendimento porque nós estamos fechando a empresa também. A situação apertou, a crise apertou, os clientes que a gente tinha sumiram, o custo de produção nosso ele aumentou, o custo com funcionários aumentou e infelizmente a gente não consegue repassar isso aí. Então assim, você tem um custo altíssimo, você tem um governo, né, altíssimo, com custos altíssimos aí. Só lembrando que o governo é um serviço que você não contratou. Você não foi lá e contratou o governo. Eu quero os serviços do governo, eu quero hospitais, eu quero escola. Não, você nasceu com esse serviço. Por isso que eu fiz a comparação ali do Paulo e do Giovanni, do pai e do filho. Porque pai, apesar de que vários pais são extremamente amáveis, né? Conheço vários dessa forma, mas pai você não escolhe. Se você nascer com um pai ruim ou um pai bom, infelizmente ou felizmente, você vai viver a vida inteira com esse mesmo modelo aí. E o governo é assim, o governo é um pai que você não pediu. Você nasceu com dívidas enormes, você vai crescer com dívidas enormes e você vai morrer com dívidas enormes com o governo. Só que o governo, dessa vez, ele extrapolou. Porque, infelizmente, uma coisa é você pagar dívidas do governo. Isso sempre aconteceu, sempre houve impostos, desde a época do Império e tudo mais. Porém, hoje é um pouco diferente, porque nós não estamos pagando uma dívida de evolução, né, como eles gostam de dizer aí, de progresso tecnológico. Não, nós estamos pagando uma dívida da corrupção. Isso aí é que tem agravado um pouquinho mais a crise e é o que talvez tenha estourado o estopim das manifestações que aconteceu. Por exemplo, o ano passado, foi o ano da Copa. A Copa, de certa forma, foi o que ficou mais visível nessa questão da corrupção. E assim que a Copa terminou, aí começaram os aumentos. Aí vem o aumento da gasolina, vem o aumento dos alimentos, vem o aumento da telefonia, vem o aumento da conta de energia elétrica, vem o aumento da conta de água e tudo mais. Tudo aquilo que a gente precisa para um consumo básico. Hoje não se vive, eu te digo com toda certeza, uma empresa não vive sem internet, é uma coisa básica. E infelizmente, como a internet ela tem os impostos, ela tem a energia, que ela tem que manter tudo ali, o custo da internet vai aumentar. Então é uma reação em cadeia. Eu sei que muita gente está falando aí, mas é a elite burguesa. Cara, se é a elite burguesa que está sofrendo com a crise aí, com o governo da Estrelinha, diga-se de passagem, eu sou a elite burguesa. Infelizmente eu sou a elite branca burguesa, porque eu estou sofrendo com isso, a gente tem tido muito prejuízo, a gente não tem visto retorno e, infelizmente, o que a gente consegue pensar para frente aí será que a gente consegue romper 2016? Qual empresa que vai conseguir romper 2016? Quantos contratos a gente vai perder? Quantos clientes a gente vai perder? Quantas empresas vão fechar? Até que o governo veja que a burrada que ele fez é enorme. Porque se o governo aumenta tudo, obviamente, ele vai ter um ganho esse mês. Mas mês que vem ele não tem. Porque essa empresa que pagou esse mês mais do que ela conseguia pagar, ela vai fechar. É o que aconteceu ali com o nosso grandioso Paulo ali, né? O povo. Infelizmente, essa é a mais pura realidade. Eu sou o Denis Bessa e esse é mais um vídeo aqui pro canal.
Se você gostou do vídeo aí, deixe seu like aí. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Mais conteúdo como esse vai vir aí no futuro. A gente vai falar um pouco daqui pra frente também de teorias da conspiração e tudo mais. Então, galera, vou pedir aí um joinha de vocês aí. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.